O nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Paulo fala o seguinte: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Emmanuel vem comentar no livro Pão Nosso, lição 166, Cura do Ódio. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade, invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade do íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas do Evangelho. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor e serviço de Jesus, é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao ciclo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Essa chamada do Emmanuel no estudo de hoje, essa frase aqui é uma frase que ela caracteriza o mundo que a gente vive. É um mundo de sombras, é um mundo de muita dor, é um mundo de muito sofrimento e nós, naturalmente, em contato com os nossos próprios vícios, a gente promove todos esses problemas que tem aqui na Terra. Falo em contato com os nossos próprios vícios por quê? Porque eu tenho os vícios, as outras pessoas têm vícios também. E daqui a pouco o meu vizinho coloca aqui a música no último volume. É um vício dele, não respeitar a privacidade, né, a ordem aqui do outro. Mas daqui a pouco o outro para o carro ali no meio do caminho, ó, é o egoísmo. E é sempre assim, aqui na Terra é desse jeito. Mas ele vem falar o seguinte, que quando o homem está decidido ao serviço no bem, olha o primeiro parágrafo, ele vai encontrar fileiras, não é um só não, é fileiras de adversários gratuitos. Aqueles adversários assim que, eu não gosto da ideia religiosa. Então tudo bem, tem coisas que eu não gosto, mas nem por conta disso eu respeito. Mas ele vai passar a não gostar e não respeitar. E começar a excluir também. Se fosse só isso, seria fácil, né? Mas ele vem falar assim, às vezes, porém, seja por equívocos do passado, até incompreensões do presente, você vai encontrar inimigos mais fortes, que vão se transformar em constante ameaça à sua tranquilidade. Então ele vem chamar a atenção de que tem gente que vem testar mesmo, isso faz parte do processo aqui do nosso planeta. E a gente não pode se entregar a essa questão do ódio, né? Pode entregar essa questão de animosidade. Então ele pode ter que contar com o inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo quando a criatura ainda não se afeiçoou às experiências vivas do Evangelho. Gente, eu estou lendo aqui de novo porque isso é muito sério e é muito real. Porque o que acontece é uma coisa natural. Você começa a conhecer o Evangelho. Aí você quer, em primeiro lugar, modificar você mesmo, em segundo lugar, estender a mão também, ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Só que você vai ajudar uma determinada pessoa que está passando uma dificuldade e ela também vai ter os adversários dela. Esse mundo é um mundo que é desse jeito. Por isso que a gente tem que começar a pensar assim, eu não posso ser adversário de ninguém, eu não quero mais ser adversário de ninguém, eu não quero me permitir mais esse tipo de comportamento. Mas é o que acontece. Aí você vai fazer alguma coisa por aquela pessoa e tem um espírito ou alguém encarnado do lado dela e fala, por que é esse cara que veio aqui e ajudou? E vai começar a se tornar o seu adversário de maneira gratuita, só porque ele não gosta do outro e você ajudou o outro, ele vai começar a se tornar o seu adversário. Gente, isso acontece com muita frequência, principalmente nos ambientes espíritas, em que as pessoas vêm procurar a gente com
não só com problemas materiais, são muitos problemas materiais. É muita geladeira sem comida, é muito fogão sem comida, tudo bem. Mas os problemas espirituais são muito grandes também. Então a pessoa procura, e daí aquele espírito que está ali do lado dele, investindo no processo de vingança, de porque é esse cara que está querendo ajudar, e começa a vir de maneira gratuita, porque o problema dele era com o outro, não era comigo, mas passou a ser comigo pelo fato da gente começar a ajudar. De maneira que a gente vai perceber, né, de maneira estranha, né, que todos aqueles que são grandes aqui na Terra acabaram sofrendo muito, grandes no ponto de vista moral, acabaram sofrendo muito, e muitos foram martirizados mesmo, foram assassinados de maneira gratuita, como o Mahatma Gandhi aí da vida, né, e como sofreram atentados, sofreram ataques, que a gente fica, meu Deus, né, a pessoa está só fazendo bem e parece que ela é testada o tempo todo. Em primeiro lugar, vou pegar aqui o exemplo de Chico Xavier. O fato da mediunidade dele ser tão ostensiva e dele falar de maneira muito amorosa, falando, gente, eu entendo que vocês não compreendam a minha mediunidade, eu não quero, mas ela acontece, eu não quero ficar impondo, né? Mas ela acontece, ela é fato. E mesmo assim ele foi testado, foram repórteres na casa dele, fingindo ser uma coisa que não eram, para depois escrever reportagens longas, desmentindo, querendo dizer que ele era uma farsa. E ele recebeu aquele ataque, continuou, não interrompeu o trabalho dele. É claro que qualquer pessoa, quando pega uma notícia como essa, fica triste. Ele ficou triste, naturalmente, mas aí Emmanuel apareceu do lado dele e falou, seja bem-vindo. E é isso que a gente está falando com esse texto aqui de hoje. Emmanuel está falando de novo. Seja bem-vindo. Qualquer pessoa que se propõe a fazer o bem nesse mundo vai ter esse tipo de coisa. É adversário gratuito, e alguns, sejam por problemas que tivemos no passado, até mesmo de hoje, de compreensões do presente, vão se tornar inimigos mais fortes, né? Então o que acontece? Ele fala assim, quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, mais ampla, tem gente que você quer pedir desculpa, a impenetrabilidade caracteriza o coração e os melhores gestos do amor passam por ele despercebido. Uma vez eu, por exemplo, fui oferecer carona para uma pessoa que eu achava que ela tinha problema comigo. E depois que ela não aceitou a minha carona, e depois eu descobri que ela tinha problema mesmo, porque ela ainda foi comentar, usou uns adjetivos aí, nada legais, ainda vem pra cá me oferecer carona. Aí eu confirmei, realmente, ele de maneira gratuita, não fiz absolutamente nada mesmo, mas aquelas pessoas, eu não gostei da pessoa, enfim. E a gente tem que aceitar essa situação. E ele vem falar aqui, contra essa situação, o livro sagrado, o livro divino, vem trazer, não convém agravar atritos, desenvolver discussões, e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Tem que ficar nem agravar, olha bem, nem discutir, e nem também ficar bajulando a pessoa. Simplesmente continua o teu serviço, vai fazendo o teu serviço, que ele vai acontecendo naturalmente, e esse é o segredo, né? Porque aí você está sendo testado, e aí sim as pessoas realmente estão olhando para você e falando, não, ele está disposto a fazer um trabalho mesmo com ele, é um trabalho que vale a pena mesmo. Aliás, gente, vamos ser muito sinceros aqui, né? O trabalhador no bem, que começa a fazer qualquer trabalho, seja na oratória, seja na assistência social, e que não é testado, ele ainda não iniciou de verdade o serviço dele. Só depois que ele for testado a primeira vez, que ele for provocado, que ele for caluniado de alguma maneira. E eu falo caluniado, é caluniado mesmo. O nome desse crime, calúnia, é você imputar a alguém uma prática de um crime. As pessoas vão olhar para Robson. Robson é aquele que até pouco tempo fazia isso, fazia aquilo, porque a intenção é te puxar de novo para o bem comum, ali para aquela coisa comum ali, e você querer desistir do trabalho que você está fazendo. Então é um trabalho engraçado, né? Poucos os chamados, muitos os escolhidos, poucos os chamados. Da ideia de um funil, né? Porque tem que ter realmente perseverança, que vai ser testado mesmo. E só uma observação, já aproveitando, quando ele fala das brasas de fogo, quando essa luz começa a aparecer na gente, essa luz realmente vai fazer o mesmo efeito da luz no verão, quando atrai um monte de insetos ao redor. Está todo mundo querendo pegar um pouquinho também, né? Então a gente tem que acostumar com isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.